Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Tibascariu e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia 17 de julho. Para quem não sabe, hoje é considerado dia de proteção às florestas, ou dia do protetor das florestas, que no caso esse protetor, ele é um personagem da mitologia brasileira, que é o Curupira. Por personagem, não quer dizer que seja obrigatoriamente um ser fictício, pois segundo as várias etnias indígenas que existem no Brasil, ele retrata o Curupira como um ser real. E por mitologia, não falamos do sentido da palavra mito como falso ou inverdade. Mitologia, a gente se refere a um conjunto de tradições, costumes, crenças, histórias de determinado povo ou grupo. Para quem não sabe, o Curupira, dentre vários seres do folclore brasileiro, ele é considerado um ser de grande relevância, é considerado um ser protetor das florestas. Este ser é retratado sempre como, não sempre, mas quase sempre como uma criança, uma criança ou um indivíduo de estatura de uma criança, muitas vezes é extremamente cabeludo, peludo, de cabelos laranjados, cor de fogo. Alguns retratam ele também com tendo ossos de esmeraldas, dentes verdes. Segundo algumas tradições, esta criança ele teria um machado feito de casco de tartaruga. Por ser protetor dos animais, ele não mataria as tartarugas. Ele utilizaria das tartarugas que por ocasião teriam falecido, ocasião da natureza, para fazer o casco. E este ser, ele teria um conjunto de magias, de poderes, os quais ele utilizavam para atacar, matar ou confundir ou causar medo aos caçadores e aos pessoal que desmatavam a floresta de maneira ilegalmente, de maneira inadequada, promovendo destruições da natureza. Eu não atacaria aqueles caçadores que caçam só para se alimentar, ou a pessoas que extrairiam da natureza somente o recurso necessário. Eles atacariam aqueles que estariam extraindo da natureza, tomando da natureza, seja plantas, seja animais, mais do que o necessário à sua sobrevivência. Matando animais em período de reprodução, caçando animais por esporte, devastando inúmeras quantidades de madeira por questões do egoísmo do ser humano. Então, com essas pessoas seria extremamente hostis, chegando inclusive em alguns casos a matar essas pessoas ou a confundir. Das técnicas do Curupira é um assobio que confunde o caçador, o extrativista lá, o madeireiro. E outra questão do Curupira é que ele é descrito como um indivíduo jovem, com uma aparência de criança, cabelos cor de fogo, normalmente corpo peludo, e pés para trás. Os pés dele seriam inclinados para trás. Ele utilizaria inclusive isso para confundir os caçadores. Porque por ter os pés para trás, todos pensariam que ele estaria caminhando na direção, enquanto estava na direção contrária. E mesmo tendo os pés virados para trás, ele seria um indivíduo dotado de extrema velocidade e também de extrema força. Existem no decorrer do Brasil, e também em regiões próximas ao Brasil, várias lendas diferentes sobre o Curupiras, às vezes com variações, leves variações no nome, sutis variações no nome. Algumas descrevem ele como um ser único, outros descrevem ele como uma espécie. Quando ele é descrito como um ser único, ele é descrito ser um jovem de baixa estatura, tamanho de uma criança de 6, 7 anos, 10 anos, tendo o corpo coberto de pelos, cabelos alaranjados ou cor de fogo, e que inclusive em seus momentos de fúria, de raiva, esses cabelos se tornam chamas. Descrito como dentes verdes e ossos de esmeralda, armado de um machado feito com casca tartaruga e normalmente usa como montaria uma espécie de porco do mato. E também dotado de grande conhecimento de magias, entre eles o assobio, que deixa a pessoa perdido na mata, a capacidade de transformar pessoas em animais, que normalmente ele utiliza para transformar parentes ou amigos dos caçadores em animais. Quando o caçador caça esse animal, o animal volta à sua forma original, então o caçador passa a tomar de culpa por ter matado um amigo, matado um parente, para ele entender que todos os seres da natureza pertencem à mesma família, para ele entender
que aquele animal, que aquela planta que ele prejudica, faz parte de uma família chamada natureza. E segundo essa lenda, que retrata o Curupira como único ser e não como espécie, o Curupira ele seria imortal, impossível de matar, ou então ser auto-ressuscitável, ou seja, que quando alguém matava ele teria capacidade de voltar à vida, e bem mais forte. Inclusive, segundo a lenda, ele tem a habilidade de ressuscitar os animais mortos pelas pessoas. E segundo consta algumas lendas, ele tem uma habilidade também de identificar quais plantas serão atingidas por raios em momentos de tempestades. A habilidade é esta que ele utiliza para alertar os animais e alertar os indígenas que convivem com eles sobre quais plantas vão ser atingidas por raios, para que eles se afastem daquele local, para que aquele local ali vai ser propício a ser atingido por tempestade. Algumas variantes dele descrevem que ele como um ser dotado, um ser com uma personalidade sexual, que usaria o próprio membro para identificar essas plantas. Mas daí já é uma confusão dele com outro ser mitológico, inclusive eu posso retratar neste vídeo, pois já li relatos de um outro ser mitológico que tem esta mesma habilidade, e muitas vezes as pessoas misturam relatos, confundem um ser mitológico com outro, e assim acabam mesclando as ideias sobre esses seres. Inclusive há muitas pessoas que veem o Curupira e o Caipora como o mesmo ser, embora estes seres tenham suas semelhanças e suas diferenças. Então esse dia da árvore ele é retratado como também o dia do Curupira, por o Curupira ser o protetor das árvores, o protetor dos animais, o protetor da natureza. Por isso ele é retratado como esse dia das árvores. Muitos acreditam que o Curupira seja apenas uma lenda, uma invenção e tudo. No entanto, quando os padres invadiram nossa região, que hoje é denominada Brasil, né? E em seus processos de colonização e troca de cartas, os próprios padres fazem relato desse ser. Fazem relato desse ser, fazem relato de vítimas que foram mortas por eles. Eles relatam uns aos outros. O que serve de evidência, não estou dizendo que aqui é uma prova conclusiva de existência ou de não existência. Isso vai da fé de cada um. Eu, como indígena, descendente indígena também, acredito que esse ser existe, assim como acredito que inúmeros outros seres do folclore brasileiro e de outros folclores existam. Mas por uma carência de uma prova definitiva, eu não vou discutir com ninguém, tentar convencer a qualquer modo que existe. Daí fica com base na fé de cada um. Mas eu acredito firmemente que esse ser existe. Inclusive, as pessoas que vão na natureza extrair somente o necessário, seja através da caça, seja da obtenção de algum alimento, de uma madeira para suprir as suas demandas, e não pretende de modo algum agredir a natureza ou ofender algum ser guardião, seja o Curupira, seja o Caipora, seja o Pai da Mata, seja qualquer ser, eles costumam oferecer comidas, oferecer cachaça, oferecer fumo. Esse costume aí ele já vem dos próprios indígenas, que nos relatos dos padres, nos relatos das pessoas que colonizavam, diziam que os indígenas colocavam seus adereços, arco e flechas, os seus pertences na mata como uma oferenda para esses seres, para que estes seres permitissem a ele uma boa travessia da mata, boa estadia, uma boa viagem naquele local, e retirasse da mata somente o necessário. Pois eles entendiam, eles tinham esse temor e respeito ao mesmo tempo. Temor, medo de ofender vocês ali, medo de acabar desrespeitando e tirando mais do que o necessário da natureza, e respeito porque eles viam nesse ser uma figura, uma autoridade da natureza, que estava ali cumprindo seu papel natural de defensor da natureza para manter a ordem e impedir que a ganância humana cause algum caos. Então hoje, 17 de julho, que é o dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, eu vou postar no canal outro dia, porque eu sempre faço a questão das edições, né? Descrição, referências, as coisas assim. Eu coloco, inclusive, vou colocar na descrição desse vídeo um vídeo que o meu irmão Samurai gravou sobre esse mesmo tema, sobre esse mesmo ser, para o outro canal do qual eu e meu irmão Samurai fazemos parte, que é Além Docs. Que era para ser Além do X e ficou Além Docs. Que é um canal que nós fizemos junto, mas normalmente ele quem grava o vídeo, quem está mais no comando deste canal. Que neste canal ele trata
especificamente mais da questão das seres dos folclóricos, mitos, lendas, costumes dos povos antigos, tradições antigas, sobre natureza, sobre crenças dos povos originários e sobre relatos pessoais, experiências místicas. Ele trabalha mais com essa temática, com essa natureza, é o canal Além Docs. Vão lá na descrição, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, como meu irmão gravou falando sobre o Dia de Proteção das Florestas e sobre o Curupira. Vão no canal, comentem, curtem, compartilhem os outros vídeos deste canal. Deem ideias lá sobre seres da mitologia, costumes antigos, dos mais velhos, dos povos antigos, experiências de relatos próprios com misticismo, com místico, com o dito sobrenatural. Porque tudo que existe está dentro da natureza, então tudo que a gente não compreende também faz parte da natureza. A ideia de sobrenatural ainda vem daquela coisa que está além do natural. Tudo é natural, mas de uma natureza que não compreendemos ou que não conhecemos no total. Nada existe fora da natureza. Tudo que existe está dentro da natureza, inclusive o ser humano e as suas ações. E se vocês também tiverem mais ideias para este canal sobre qualquer tema de qualquer natureza, seja sobre sobrenaturais, sobre misticismo, sobre cultura, sobre religião, sobre curiosidade sobre a minha vida, embora eu não sei se a minha vida seja algo de realmente grande interesse, alguma fofoca, alguma coisa que está na mídia, qualquer assunto que vocês quiserem que eu comente sobre, que eu vá lá, que eu reaja a algum vídeo, alguma música, algum filme, alguma série, coloca aí nos comentários, deixe suas ideias, deixe suas sugestões, e faça tanto este quanto outro canal Além Docs crescer. Agradecendo muito pela sua atenção. Estamos aqui para aprender com vocês e ensinar o que nós sabemos. E através dessa troca de conhecimento, permitir que todos nós possamos cada vez mais crescer e chegar mais longe. Muito obrigado e desejo um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ficamos por aqui e até breve com mais conhecimentos.